Boa noite. Vamos começar com os nossos recados, né? Que são poucos, mas então agradecer a todos que doaram a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que aconteceu hoje à tarde, né? Quem não pôde doar, que compartilhou a informação para que pudesse chegar a mais pessoas. Isso que é importante, né? A caridade chegar a mais pessoas, para que elas possam fazer. Então fica o nosso muitíssimo obrigada para todos aqueles que nos ajudaram, né? Também estamos com a campanha de doação do livro espírita. Então, quem puder nos ajudar doando livros usados, novos, que nós então faremos uma feira com o destino, né, de vender esses livros a preços simbólicos para que possa chegar a mais pessoas essas palavras de consolo, essa doutrina tão abençoada, né, a doutrina dos Espíritos, né, que possa chegar a mais corações. E lembrando também que amanhã, na nossa palestra, nós teremos a abertura da rifa, então, do Dia da Criança, né? Então, quem quiser comparecer, a cesta está sendo montada para as crianças grandes também. Assim, fica de uma forma para agradar a todos, né? Bom, então eram esses os recados. Neste momento, vamos nos unindo aos mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré para mais um momento de reflexão, mais um momento de união, de vibração para nós, para os nossos lares, para o mundo. E que diante do aumento da consciência, podemos refletir sobre as informações de uma forma que elas realmente habitem o nosso coração, que nos envolva, né, com os preceitos do Evangelho e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom, o tema de hoje espero abordar, né? Que eu seja só um canal, mas que eu possa abordar de uma forma satisfatória, que seria transmigrações coletivas. Então, por intuição, esse tema veio e não veio outro. Então, era para ser mesmo esse tema, né? Então, quando a gente vai falar dessas transmigrações coletivas, nós acabamos falando das mortes, né, coletivas que acontecem nas transições planetárias. E nós, né, já passamos, nosso planeta já passou por uma transição planetária, agora está passando pela segunda vez por uma transição planetária. Primeiramente, o que é a transição planetária? Então, é um processo de aceleramento, é um processo onde que vai mudar, né, de nível, de mundos, né, de classes de mundos habitados, e isso acontece no universo inteiro. Então, todos os planetas, eles são coparticipativos, né? Então, nós habitamos outros planetas e espíritos de outros planetas também podem... Deu uma travadinha, já voltamos.
e podem também vir a habitar o nosso planeta. Então, primeiramente, né, o que são esses tipos de mundos? Então, nós temos o mundo primitivo, no qual a gente tinha o homem das cavernas, né? Agora nós estamos no mundo de provas e expiações, mudando para o mundo de regeneração. E o mundo de provas e expiações, ele ficou marcado pelos homens inteligentes, né? Então, o homem que possuía a inteligência. Então, nesse processo, houve uma transição planetária, né? E aí, então, nós temos ainda continuando essa classificação de mundos, então, como eu falei, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Os mundos, então, mundo de regeneração é aquele que o bem se equilibra com o mal. Então, nós teremos 50% de espíritos bons e 50% de espíritos ainda tendentes ao mal. O mundo feliz, ele já tem uma proporção, né, ao inverso do que a gente está passando, que é o mundo de provas e expiações. Então, nos mundos felizes, o bem sobrepõe o mal. E nos mundos celestes, aí lá, né, é exclusivamente o bem que reina. No mundo de provas e expiações, ainda o mal sobrepõe os espíritos tendentes a fazer o bem. E nós estamos nesse processo de transição, porque o mundo, ele não vai, né, evoluir de um dia para a noite. Então, um dia era provas e expiações e o outro já é mundo de regeneração. Então, essa transição dura alguns anos. E esses anos vai depender da característica moral dos espíritos que habitam o planeta, né? Então, pode ser mais acelerado, como pode ser mais demorado. Vai depender, né? E então, falando um pouquinho sobre essa transição planetária, que tem algumas coisas interessantes para a gente abordar, até para nos confortar um pouquinho, pelo que nós vamos enfrentar agora, né? Estamos enfrentando nessa regeneração para um mundo, essa transição planetária para um mundo de regeneração. Então, falando rapidamente, né? Nessas situações, quando a gente falava dessa transição, né, do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, então ali também teve uma troca de espíritos que habitavam este planeta, né? Então, era a época dos homens das cavernas, onde que o homem estava começando a dominar o fogo, né? Então vivia completamente da caça, da agressividade inata, puro instinto. E aí, então, aqueles homens que tinham capacidades de se adaptar, de se desenvolver no mundo ainda muito instintivo de provas e expiações, aqui permaneceram, né? Aqueles espíritos que já não tinham condições de se desenvolver, então eles acabavam sendo degradados, exilados, né? Levados para outros planetas, porque nós sempre estamos falando da misericórdia divina, que sempre vai ter uma casa adequada segundo a nossa condição moral. Então, Jesus já nos disse: a casa do meu Pai há muitas moradas. Então, não precisamos ficar preocupados, porque sempre vai haver um lugar adequado, né, para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Então, nessa situação, aqueles espíritos que não tinham condições nenhuma, inteligentes, né, de se desenvolver no planeta de provas e expiações, eles também foram retirados daquele momento do planeta Terra e levados a outros planetas. E ainda houve
um novo grupo de espíritos que neste momento de transição eles acabaram, né, trazendo uma evolução para esse mundo de provas e expiações que estava se iniciando. Então, esses espíritos deram a origem a grandes civilizações inteligentes, como, por exemplo, os sumérios, que trouxe, né, a escrita, os gregos, né, que trouxe a medicina, o início da medicina, que trouxe as filosofias, a astronomia. Então, esses espíritos que viviam em mundos mais avançados por, né, condições, imperfeições morais, acabaram sendo, então, também por não conseguir permanecer no seu planeta, foram então trazidos para o planeta Terra e continuar ao seu desenvolvimento moral e com isso trazendo, vamos dizer, esses avanços, né, inteligentes do espírito para este mundo que estava ali no começo ainda de provas e expiações. Então, muitas vezes, por isso que a gente interpreta, né, aquela questão do mito de Adão e Eva que foram expulsos do paraíso, porque naquele princípio, esses espíritos, né, a raça adâmica que aqui então vieram, originados de Capela, segundo muitas doutrinas, muitos livros, né, espiritualistas e espíritas, trouxeram para nós, por isso que eles foram expulsos do paraíso, né? Porque eles viviam em mundos onde que ali era mais confortável, então tinha carro, avião, vai saber em que nível, né, de desenvolvimento estavam esses planetas. Pela literatura, né, falam que estava com um desenvolvimento tecnológico muito grande. Então imagina, esses espíritos onde tinha anestesia, WhatsApp, internet, muitas facilidades, e eles, pelas suas imperfeições morais, não conseguiram se adaptar ao seu planeta e foram então aqui trazidos segundo a sua frequência, né, seu campo vibratório, para este mundo de início de provas e expiações. E fica muito tranquilo a gente observar e refletir, né, sobre essa situação, porque por mais que esses espíritos trouxeram avanços intelectuais da ciência para o nosso mundo, eles ainda tinham imperfeições morais gravíssimas, né? Por exemplo, nós tivemos reis que eram inteligentíssimos, estrategistas de guerra, mas eram sangrentos, matavam só simplesmente pelo ato de matar. Então, percebamos o quanto que, por mais que esses espíritos, eles eram desenvolvidos intelectualmente, moralmente, ainda eles estavam no nível de um mundo de provas e expiações de início até, né? Então, nessa situação, acontece essa transmigração, né? Onde que a gente tem espíritos que são incapazes de continuar e vão para outros planetas, né? Ou então espíritos que vêm de outros orbes para, né, aqui permanecer e ajudar a conduzir a pessoa, a população, nós, né, para essa evolução moral. Mas ainda também tem os desencarnes coletivos, né, que muitas vezes levam esses espíritos para o mundo espiritual, para tirá-los da condição em que estão de estagnação, muitas vezes,
espíritos que não querem se melhorar, né? Estão naquela condição de acomodamento, ou então que já desenvolveram o que precisavam desenvolver, terminaram o seu ciclo, voltam para o mundo espiritual e ali eles então vão ter todo o acesso, né, dos seus registros, e principalmente esses que estavam estagnados, que eram tendentes ao mal ainda, eles ainda podem ter chances de reencarnar ainda no mundo em transição, para que realmente, né, é dada uma última chance. Então percebam quanto que é complexo isso, que a gente consegue perceber pela Gênese e refletindo, né, sobre essas informações, o quanto que é essa questão de desencarnes, de degredos nessa fase de transmigrações coletivas, né? Nós temos dois tipos de migrações que acontecem de espíritos. Nós temos a migração individual, que é aquela opcional. Então, existe até um livro, que agora eu não me recordo, que foi perguntado, né, para o Dr. Bezerra de Menezes, se ele, depois que já tinha efetuado o seu trabalho aqui na Terra, se ele queria ir para outro planeta, né, continuar a sua evolução, e ele, por opção, permaneceu aqui com seus trabalhos na Terra, né? Então, essa migração individual, ela é opcional, só que ela acontece somente em épocas fora do período de transição. Nesse período de transição em que nós estamos agora, né, transição planetária, as migrações acontecem de forma coletiva, ou seja, são compulsórias. Então, os espíritos acabam sendo levados, né? Muitas vezes esses desencarnes acontecem em formas de ondas, em períodos e períodos, né? Por isso as epidemias, e não é uma questão somente, né, de coronavírus, se a gente pensar até na gripe espanhola, né? Então foi já uma onda de desencarne coletivo, e agora nós estamos passando outras, né? Nesse momento que estamos. Então, os espíritos que tenderão a permanecer aqui neste orbe, no planeta Terra, serão aqueles que são tocados pelo bem. Ou seja, os que são exilados são os espíritos maus, não tocados para o bem. Os que ainda têm o bem dentro de si e querem fazer o bem, aqui vão permanecer, né? Então isso nos acalma um pouco, né? Porque acho que todo mundo tem um momento ou outro que se coloca na situação. E aí? Será que o que eu estou fazendo está suficiente para que eu permaneça aqui nesse planeta, junto dos meus amores, por exemplo, dos espíritos, né, familiares que nós convivemos, ou nós vamos ser exilados, né? Então, Kardec traz muito bem isso na Gênese, quando ele fala que os espíritos que serão exilados são os espíritos maus, não tocados pelo bem. E agora nós estamos tendo, né, os esvaziamentos do umbral, principalmente o umbral grosso, a parte de trevas mesmo, onde que aqueles espíritos que não se permitiram melhorar e não têm mais condições, né, deles permanecerem encarnados aqui. Mas ao mesmo tempo, ainda um degrau um pouquinho, né, esses espíritos menos trevosos, digamos assim, ainda terão a sua última chance neste momento de transição de reencarnar.
Por isso que o mundo de regeneração e até esse processo de transição, nós ainda, veremos muitas maldades, muitos desajustes acontecendo na sociedade. Então, serão abertos esses porões espirituais para que esses espíritos, muitas vezes entidades horripilantes, ainda possam reencarnar. Então serão espíritos ávidos pelo poder, com intolerância sexual, racial, religiosa. Então nós ainda veremos pessoas dessa forma, como nós muitas vezes estamos vendo, serão dadas a esses espíritos esta última chance de se adaptar, se corrigir, para permanecer aqui no planeta. E desequilibrados, por exemplo, espíritos desequilibrados no sexo. Bom, acho que seriam esses, E, será que nessa situação... Mas aí a gente pode pensar assim, nossa, mas não é uma maldade para os espíritos que já estão tendendo ao bem passar por situações de situações complicadas, de crimes, de abusos, mas também a esses espíritos tendentes ao bem estará dada a chance de provar o que aprendeu, o que traz dentro de seu coração. Se ainda traz o amor, a paciência, ou não, ou ainda estão na fase de imaturidade espiritual, porque ainda querem a guerra, querem exterminar o mal com o mal, Porque se nós tivermos a intenção de exterminar o mal com o mal, ainda nós somos imaturos espiritualmente falando para continuar neste planeta, E o que seria esse mal, exterminar o mal com o mal? Não, eu não aceito a religião do outro, Não aceito. Eu quero que morram todos, eu vou assassinar todos, Então, é essa situação, de extrema agressividade que é essa tendência ao mal de exterminar o mal com o mal, Então, o que fica muito bem claro é que no processo de transição, por mais que nós estamos falando de questões coletivas, kármicas coletivas, ainda nós temos as questões individuais. Por mais que tudo está acontecendo de uma forma coletiva, é o individual que, somado um a um, vai resultar na melhora da consciência, na coletividade do planeta, Então, fica algumas questões para a gente refletir de que também não é porque a Terra está mudando, indo para a quinta dimensão, que tudo vai ficar às mil maravilhas. Estamos indo para o mundo de regeneração, que ainda vai existir o mal, Então, o bem está equilibrado com o mal, mas que neste momento de transição, nós ainda veremos o mal, se tornar mais expressivo, porque ele luta com todas as armas que ele tem, ele é mais descarado, Enquanto que muitas vezes o bem, ele é discreto. E é neste momento que aqueles que tendem ao bem, eles precisam expressar em essência o que eles trazem dentro do seu coração, Então existe a passagem, coragem da fé no Evangelho segundo o Espiritismo, onde que Jesus fala: aqueles que me negarem,
eu negarei perante ao Pai. Mas aqueles que me aceitarem, eu direi ao Pai para que possa os aceitar. Então, e o que é isso, né? Da coragem, da fé, de carregar essa fé cristã. É no nosso dia a dia a gente exercer os preceitos que a gente aprende no Evangelho, é colocar em prática, é fazer a reforma íntima, né? É quando nós avaliamos o que nós temos dentro da gente e começamos a olhar as nossas sombras e melhorá-las, porque queremos ser tendentes ao bem. Eu acho que todo espírito, né, que alcança um grau de consciência, ele quer ser tendente ao bem, porque ele cansa um dia de tanto, né, usando um ditado, dar murro em ponta de faca, né? Então, de tanto se machucar diante das suas escolhas, né? Um dia ele cansa e ele começa então a se abrir para a iluminação, que é quando nós vamos, né, mudando os nossos vícios morais, nossas imperfeições morais em virtudes. E quando esse índice chega a um nível de coletividade, esses poucos, né, que alcançam esse índice levantam vibracionalmente até a faixa energética que envolve o nosso planeta, né? Então nós estamos nessa fase de tentar mobilizar a população, né, nossos irmãos, para que eles passem a enxergar a vida, né, de uma forma mais fraterna. Porque é só pela fraternidade, pelo amor, pela igualdade que a gente vai conseguir elevar vibracionalmente esse planeta, né? E aí nós vamos então contaminando de uma forma boa, né, os nossos semelhantes com essas ideias de fazer o bem, de tender ao bem. Então, acho que eram essas as considerações de hoje. Muito obrigada, né, para todos que estavam aqui conosco. E neste momento, então, vamos nos unir mais uma vez, juntos, aproveitando essas boas energias que nos cercam, que nos trouxe conforto para o nosso lar, que agora estão impregnados, estão nos envolvendo, nos transformando a todos os nossos entes queridos. Vamos então, já que estamos recebendo, doar um pouco essas vibrações de amor, de harmonia, de equilíbrio, de paz para todos os necessitados, os doentes, doentes do corpo, do espírito, e para também todo o nosso planeta, para que realmente possamos elevar juntos essa condição vibratória, onde o bem possa cada vez chegar a mais corações. E junto então com todos os trabalhadores de Maria, vamos juntos para a nossa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Gratidão.
Obrigada a todos, que possam ter um bom descanso, uma boa noite. Amanhã às 18 horas nós estaremos aqui de novo. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. É muito importante a presença de vocês, né? Cada um aí do outro lado engrossa esse cordão energético que leva de vibração para esse planeta que tanto precisa. Fiquem com Deus. Eu que agradeço a todos sempre. Um beijo. Tchau.